Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde. Ué, não entrei. Cadê eu? Não, agora eu estou aqui. Eu e Silvia. Só que está tão pequenininho isso aqui que eu não sei por quê. Mas tudo bem, vamos lá. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, a letrinha está passando aí embaixo, Histórias de Jesus por Amélia Rodrigues. Mais uma desse livro aqui, A Mensagem do Amor Imortal, em que foram assim, agrupadas várias mensagens de Dona Amélia em vários locais do mundo. Teve uma que foi a passada, deixa eu ver aqui, Viena, na Áustria, chique demais. E hoje ela está essa mensagem foi passada em Érico Cardoso, Bahia, em 2003. E é um tema que fala muito de perto aos nossos sentimentos. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia. Gratidão, Mãe Maria, por nos acolher e sempre ficou na nossa mente, Senhora, o seu conselho. Quando seja o que for que acontece na nossa vida, isso também vai passar. Gratidão aos benfeitores espirituais que estendem as mãos para nós, nos ajudando a caminhar. Gratidão imensa por tudo, e gratidão acima de tudo a Deus pela vida e pelas oportunidades que temos, de aprender, Pai. De renovação interior, de reforma íntima, para a conquista da própria felicidade. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Vou tentar botar um negócio aqui. Vocês estão em casa mesmo? Ah, não vai? Não vai. Está tudo certo. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Ando usando o modelito balde, que aí não tem erro. Está tão pequenininha a minha tela, como é que eu faço para aumentar a produção? Clicando em cima dela? Mas eu acho que é a Márcia Monteiro que está aí. É. Não sei por que ela diminuiu. Estou aprendendo, Márcia. Desculpe. Boa noite, boa tarde, boa noite. Márcia Monteiro. Desculpe, eu estou ainda aprendendo a me virar aqui nos 30 sozinha. Então, pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí, estou no modelito balde. Então, vamos lá. Tem uma pilha imensa de livro aqui para falar para vocês, ó. Vamos lá. Os adversários cruéis.
Nos diz assim Dona Amélia Rodrigues: jamais silenciaria, deixa eu pegar aqui meus alfarrábios, a balada incomparável do Sermão da Montanha. Quem não conhece o Sermão da Montanha, gente? Até Gandhi conhecia. E Kardec, didaticamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, pegou uma por uma. As dúlcidas vibrações que emanaram do Mestre, à medida que cantava o poema das bem-aventuranças, impregnaram a natureza para todo o sempre. Espia. Assim como nós impregnamos a nossa casa com a nossa psicosfera, com a nossa energia, Jesus impregnou a natureza toda, para sempre. E envolveram, né, as vibrações de Jesus, e envolveram os ouvintes emocionados, preparando-os para as refregas do futuro. Nunca mais seria ouvida musicalidade similar. Divisor das águas e dos tempos. A canção de esperança abriu perspectivas dantes jamais conhecidas para entender-se o reino de Deus. E André Luiz, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 8, intitulado A Rigor, ele trouxe para a gente uma série de definições, né? Reino de Deus, céu, milagre, mistério, sobrenatural, santo, tentação, dia de juízo, salvação. Já que estamos falando de reino de Deus, ele diz que reino de Deus é o estado de sublimação da alma. A alma se torna sublime, se torna elevada. Nossa! Criado por ela própria. É nosso trabalho. Através de reencarnações incessantes. Não tem jeito. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Vamos continuando. No livro Espírito de Verdade, já foi, mas temos também Pão Nosso. No capítulo 89, Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Jesus, Lucas 6, 22. E o próprio Jesus se definiu como Filho do Homem. Aí Emmanuel desenvolve o raciocínio assim. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. E a gente já fica assim, né? Oi? Pois é. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade, na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título?
O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e, quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Vamos continuando aqui com a mensagem de Dona Amélia Rodrigues. Até então, os conceitos pragmáticos da lei eram constituídos pela violência e impiedade, entretecidos com os interesses malsãos da criatura humana, colocando de relevo o poder da força, a presunção, a aparência, a habilidade sórdida das conquistas imediatas. Eita! Ainda existe isso, gente. Colocando em relevo o poder da força, presunção, aparência, habilidade sórdida de conquistas imediatas. Nós estamos assim, oh meu Deus. Vamos lá. Jesus, naquele momento, Sermão da Montanha, alterou em definitivo a conceituação de felicidade, estabelecendo os parâmetros por meio dos quais seria possível consegui-la. Se a gente, trabalhar para vivenciar, para exercer, exercitar, fazer parte de nós as bem-aventuranças, nós seremos felizes. Mesmo porque a lei, Jesus vai ensinar a lei de justiça, amor e caridade, que engloba todas as outras leis morais. Está no livro dos Espíritos. E os Espíritos já responderam que a gente só é infeliz quando dela se afasta. A gente quebra a cara solenemente, tá? Numa sociedade imediatista, ainda é assim, assinalada pela hipocrisia e pela audácia do poder temporal. Seria temeridade inverter a ordem conceitual a respeito de quem merece amor e é digno de ser considerado como bem-aventurado. Então, Jesus inverteu essa ordem tranquilamente. Será que se Jesus... Bom, Jesus já voltou para nós através do Consolador prometido. Mas vai que, uma hipótese, assim, uma fantasia, Jesus encarnasse entre nós, nessa época agora que nós estamos. Não na época que passou, agora. Como é que nós reagiríamos aos ensinamentos dele? Seria temeroso de novo? Causaria problemas? Perigoso? Sim, seria. Mas estamos caminhando. Embora existam pessoas que ainda fazem isso aqui, poder da força, presunção, aparência, habilidade sórdida de conquistas imediatas, existem outras pessoas que já seguem Jesus. Isso é muito bom. Continuamos com Dona Amélia Rodrigues. As multidões que o ouviram permaneceram inebriadas. Imagina,
Se ela acabou de dizer ali na frente que ele impregnou com as vibrações dele, e estava falando, né, o Sermão da Montanha, e estava, né, os fluidos de Jesus, as vibrações de Jesus, em tudo quanto é direção, impregnaram a natureza para todo o sempre. E envolveu todo mundo que estava ali, preparando-os para as refregas do futuro. E não seria apenas ali, naquela encarnação. Nas outras também, porque, né? Isso é conhecido até hoje. Então, voltando, as multidões que ouviram, no mínimo 5.000 pessoas, tá? Sem contar mulheres e crianças, só homens. Para início dos trabalhos, por aí. Permaneceram inebriadas. Imagina. Quando Emmanuel, na encarnação de Públio Lentulus, foi, né? Foi para o Lago de Nazaré, se ele quiser aparecer, ele apareceu. E quando Jesus chegou perto dele, ele, sem saber, já ficou de joelhos. Imagina aquele povo, se é que nós já não estávamos sentadinhos lá, ou em pé, ou seja lá em que posição, ouvindo Jesus, sentindo essas vibrações que ele emanava. Então, por que as pessoas... E a Amélia Rodrigues aqui explica por que as pessoas permaneceram inebriadas. Porque, além de ele, ao ver exalçado a humildade, a pobreza em espírito, a fidelidade, o apoio à justiça e à verdade, também propusera o novo código que deveria viger no porvir da humanidade. É o que vai dar certo, é o que vai funcionar, é aquilo que a gente deve seguir. E aí, de novo, no livro O Espírito da Verdade, Jesus e Humildade, página 63. Esse aqui? Ou é Religião dos Espíritos? Eu troquei as bolas aqui. Troquei as bolas aqui. Espera aí. Aí, quando eu digo que vocês estão em casa, vocês estão em casa. Já foram beber água? Já fizeram tudo que tem que fazer? Ou está aqui, ou está aqui. Não, aqui não. Aqui, talvez. Vamos ver. Anotei o nome do livro errado. É Religião dos Espíritos. Jesus e Humildade. Emmanuel, analisando a questão 937 do Livro dos Espíritos. Que diz o seguinte. Estamos na parte 4, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Kardec pergunta, decepções, ingratidão, fragilidade dos laços de amizade, não são também uma fonte de amarguras? E aí, como é que Emmanuel desenvolve isso? Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição
com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo que mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amavam. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. E aí, Emmanuel fecha o raciocínio falando assim: com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que olvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Isso aqui que a gente ainda vai voltar nele aqui. Ok, vamos continuando aqui. Continua Amélia Rodrigues. O amor deveria ocupar lugar de destaque nos códigos do futuro, mas não o amor interesseiro e servil ou direcionado àqueles que o merecem e retribuem com afeição correspondente, mas sim quando oferecido aos que se fizeram difíceis de ser amados, aos ingratos, aos egoístas, porque esses são realmente os necessitados do sentimento libertador, embora não se deem conta disso. Aí eu estou lembrando, gente, do filme de Divaldo, sobre a vida de Divaldo, em que ele socorreu crianças, né, dentro de um prostíbulo. E Joana foi conversar com ele. Tem que voltar lá. Ah, mas não leva o Nilson não, porque ele é fraco para essas coisas ainda, você sabe, né? Muitas estão lá porque não tem outra opção na vida. Tá, mas e as que estão lá porque querem? Não, porque ela tinha recomendado a Divaldo que as amasse. Tá, mas e as que estão lá porque querem? Essas precisam de ainda mais amor. Então, oferecer amor aos difíceis de ser amados, aos ingratos, aos egoístas, porque esses são realmente os necessitados do sentimento libertador, embora não se deem conta disso.
E aí, Dona Amélia Rodrigues nos dá alguns exemplos no livro A Vida Conta, Esquema de Luz, em que ela nos diz assim: não chores, trabalha sempre. Não condenes, abençoa. Não te revoltes, perdoa. Cultiva o amor fraternal. Não te detenhas, prossegue. Nada reclames, confia. Busca a celeste alegria, doando o bem pelo mal. Não te lastimes, espera. Não combatas, colabora. Serve e serve, hora por hora, no ideal que te conduz. E encontraremos mais cedo, no amor unido à verdade, a luz da felicidade em nosso esquema de luz. Vamos continuando. Mesclando-se com as vibrações dulcíssimas da mensagem, as virações que chegavam do mar da Galileia acariciavam os magotes daqueles que retornavam aos seus lares após os momentos incomuns da canção que ouviram. Haviam sido testemunhas da elaboração da Carta Magna para a humanidade de todos os tempos por vindouros. Lentamente, sob a carícia da noite bordada de astros luminosos, houve um silêncio, que permaneceu como símbolo daquela ocasião. Jesus e os discípulos também desceram a Cafarnaum, onde prosseguiriam com o ministério libertador. Agora não haveria mais quietude nem cautela. Era necessário dizer aos ouvidos dos íntimos o que teriam de repetir em altos brados a todas as gentes. Chegara a hora de preparar o reino de Deus nos corações. Não havia outra alternativa. Sim, porque Jesus tinha um tempo, né? Ele veio aqui tudo planejadinho, bonitinho. Não é que vou ficando aqui que eles precisarem de mim, não. Teve uma vez que ele falou: ó raça incrédula, nananana. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Sofrer também significa suportar, tolerar. Até, tipo assim, eu não vou ficar aqui até envelhecer, não. Morrer de velhinho, não. Em 3 anos, ele fez tudo que tinha que fazer e partiu. Ao entardecer do dia seguinte, entre aqueles que lhe buscaram o concurso orientador, um homem de aspecto varonil e nobre se acercou, rogando-lhe uma entrevista. O senhor, que se encontrava à sombra de vetusta árvore que se espraiava sobre as areias marrons, coalhadas de seixos e conchas, recebeu o desconhecido com bonomia e compaixão, conforme o fazia com relação a todos que dele se acercavam. E continua fazendo isso em relação a nós. Toda vez que nós, buscamos Jesus, ele nos recebe assim. Ele nos conhece pelo nome. Após a saudação convencional, e sem maior delonga, o estranho identificou-se. Chamo-me Bartolomeu Bar Eliazar e resido em Dalmanuta, pequena cidade que se localiza também às margens deste mesmo mar. Silenciou. E após pigarrear com timidez, prosseguiu. Ouvi falar da vossa missão no monte quando estabeleceste os paradigmas de ordem moral para a conquista do reino eterno. Não posso negar que jamais ouvi alguém dizer o que dissestes, falar como falastes. Sou cultor das belas letras clássicas e das tradições de Israel, trabalhando-me para compreender a finalidade existencial da vida. Interessante isso, hein? Ele já estava começando a fazer a reforma íntima. Soluço. Ninguém, porém, me penetrou tão profundamente o ser como vós o fizestes.
A que nível Jesus está em nosso coração? Continuo ouvindo sem parar o vosso verbo brando e sábio, cantando-me na acústica da alma e delineando-me roteiros fascinantes. Novamente aquietou-se, mas, estimulado pela doce expressão de ternura do mestre, continuou. Atormento-me procurando identificar quais são os piores adversários do ser humano. Tenho agora o estatuto de conduta conforme apresentado no vosso discurso. Onde se travará a terrível batalha contra esses inimigos e quais as armas de que poderemos dispor para a luta? Vamos raciocinar de novo com Emmanuel, Religião dos Espíritos, o guia real. Emmanuel fala assim: na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre, nem com grandes filósofos, pioneiros da evolução, cientistas eméritos, pesquisadores ilustres, professores distintos, sacerdotes abnegados, pastores experientes, porta-vozes de reivindicação coletiva, administradores mais dignos, legisladores mais nobres, na fala de advogados do povo, dos juízes corretos, escritores enobrecidos, condutores da multidão, revolucionários sublimes, filantropos generosos, pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Oi? Mas eles nos orientam? Sim. Mas o que é que eles falam para nós baseado em quê e em quem? Em todos esses que Emmanuel citou, surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, fealdade, beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo, contudo, igualmente caminham, vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. Tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e, sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos responderam na síntese inolvidável: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso mestre e Senhor. Continuando aqui. Jesus começou a responder: Bartolomeu, rogo ao Pai que te abençoe as conquistas e as expectativas que acalentas. Interrogas quais são os maiores e mais perversos adversários do ser humano e como, onde combatê-los? Eu te direi que todos eles se encontram no imo do ser e trabalham ali pela sua infelicidade. Todos os indivíduos apontam-nos fora deles mesmos, supondo que as aflições que produzem vêm do exterior, de outras pessoas, e, por consequência, tornam-se inamistosos, rebeldes, vingativos. Isso ocorre, porém, porque vigem nas paisagens da alma esses insaciáveis perturbadores da paz e de todos os seres humanos. Escondendo-se, mascarando-se, mudam de atitudes e forma de crueldade
permanecendo inatingidos no seu reino secreto, que é o coração. O mais impiedoso entre todos é o egoísmo, monstro devorador das alegrias alheias, que termina por autodestruir-se também, quando já tem a quem se impor. É o responsável pela existência de todos os demais que lhe fazem corte. E aí, em Obras Póstumas, Kardec nos fala sobre egoísmo e orgulho. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e quer sua própria satisfação antes de tudo, cada um procura naturalmente proporcionar-se esta satisfação a qualquer preço e sacrifica sem escrúpulos os interesses de outrem, desde as menores coisas até as maiores, na ordem moral como na ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, porque cada um quer afastar com intrigas seu vizinho. Ele fala mais, mas não vai dar tempo da gente falar, por causa do adiantado da hora. Procurem Obras Póstumas, O Egoísmo e o Orgulho. Continua Jesus respondendo a Bartolomeu. Logo depois, apresenta-se voluptuoso, com privilégios e honrarias que não se fazem justificáveis. Da mesma forma, a arrogância que humilha os demais e se considera digna de destaque, constitui arbitrário déspota que espalha desditas e sofrimentos contínuos. Simultaneamente, os apegos doentios a pessoas e a coisas, propiciando a avareza amealhar tudo quanto é possível de reter em detrimento dos demais, esmagados como se encontram pelas necessidades prementes. O avaro é prepotente e vingador, caracterizando-se pelo despotismo e pela indiferença em relação ao seu próximo. Livro Em torno do mestre Vinícius, Egoísmo. A usura é a nudez do egoísmo. A avareza é o esqueleto do egoísmo. A inveja é o miasma do egoísmo. A hipocrisia é a mentira do egoísmo. A esquivança é o covil do egoísmo. A dissimulação é a covardia do egoísmo. O jogo é a fascinação do egoísmo. O roubo é a violência do egoísmo. A bajulação é o recurso do egoísmo. A iniquidade é a lei do egoísmo. A discórdia é a expansão do egoísmo. A vingança é o desagravo do egoísmo. A calúnia é a perfídia do egoísmo. A intemperança é a avidez do egoísmo. A vaidade é a parvoíce do egoísmo. O ciúme é o travo do egoísmo. A luxúria é a disfarçatez do egoísmo. O fanatismo é o zelo do egoísmo. A intolerância é a arbitrariedade do egoísmo. A impiedade é a resistência do egoísmo. O assassínio é a loucura do egoísmo. O orgulho é a soberania do egoísmo. Vamos em frente. O mestre silenciou por um pouco, dando ensejo a que o interessado absorvesse o ensinamento, depois do que deu curso à resposta. A inveja, a maledicência, o ódio, o ciúme, a ambição desmedida, o ressentimento são tiranos da alma que impedem o avanço do ser pela estrada da evolução, gerando tormentos inomináveis. Porque originários do mundo interno,
A luta para vencê-los deve ser travada no campo da consciência, mediante a transformação das tendências inferiores e dos sentimentos para a adoção da conduta rica de misericórdia, de compaixão, de entendimento fraternal, de caridade. O que Jesus está falando aqui? Reforma íntima. Livro Educação dos Sentimentos, já conversamos sobre ele há muito tempo, numa quarta-feira dessas da vida. Esse livro todo trabalha a reforma íntima. Jason de Camargo, né, vai nos falando no trecho sobre educação dos sentimentos. O homem, pela sua origem extrafísica, possui uma série considerável de aptidões que pode sofrer um desenvolvimento gradativo e harmônico até atingir um perfeito equilíbrio físico e mental. Dentre as várias funções psíquicas aperfeiçoáveis, destacamos a área dos sentimentos, pois são estes que se encontram intimamente ligados ao campo da moral, bem como são eles que fazem aflorar o fulgor das virtudes humanas. E ele nos remete a Kardec, no céu e inferno, onde consta, no encarnado como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz nos quer atuar. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, fecha aspas. Uma simples observação de nós mesmos e da sociedade mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes que esperam o momento adequado para serem desenvolvidas. Essa análise do nosso interior possibilitará constatar quanto ainda nos falta descobrir que essa pureza é perfeitamente alcançável e que a paz interior é ideal exequível, bem como a felicidade deve fazer parte de nossos objetivos de aperfeiçoamento. Basta apenas que façamos a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus, pois somente estas trarão as bem-aventuranças almejadas por todos nós. Vamos continuar, que o tempo está acabando. Isso aqui é onde eu anoto meus alfarrábios. E aí ele fala assim, Jesus diz que o homem e a mulher que pretendem ser realmente felizes e anelam por conquistar a terra, devem superar esses algozes impenitentes que vivem no mundo íntimo e que são desafiadores e renitentes. E aí nós recorremos a Hamed, no livro As Dores da Alma, outro que a gente já conversou há muito tempo, um dos capítulos que ele dedicou a egoísmo, ele vem falando sobre a avareza, sobre a falta de generosidade e insensibilidade, a indiferença, a frieza emocional, a apatia, o apego patológico. O trabalho interior sempre melhora a qualidade de nossa vida, pois passamos a conhecer a nós mesmos e o universo como um todo, visto que somos levados também por um propósito precípuo, cuja função é a de aprender a amar incondicionalmente. A técnica para aprendermos a amar, usando de generosidade e desprendimento, é empregarmos nossos sentimentos e emoções com equanimidade, o que quer dizer dar-lhes igual importância ou utilizá-los com imparcialidade. E aí ele colocou algumas sugestões. Caridade sem salvacionismo, humildade sem baixa estima, determinação sem atrevimento, obediência sem submissão, bondade sem anulação da personalidade, compaixão sem sentimentalismo, segurança sem impulsividade,
perseverança sem obstinação. Procurem lá, Remédio às Dores da Alma. Não. Que horas tem? Tá. E no livro Apostilas da Vida, André Luiz nos diz, tem um texto chamado assim, No Caminho Comum. Diz o egoísmo, exijo. Diz o evangelho, cooperarei. Clama o egoísmo, eu tenho e posso. Clama o evangelho, o Senhor lembrar-se-á de nós com a sua bênção. Pede o egoísmo, entende-me. Pede o evangelho, deixa-me auxiliar. Grita o egoísmo, sou amado. Afirma o evangelho, amo. Diz o egoísmo, nunca mais. Diz o evangelho, servirei ao bem sem descanso. Assevera o egoísmo, não suportarei. Assevera o evangelho, o céu dar-me-á resistência. Clama o egoísmo, jamais perdoarei. Clama o evangelho, desconheço o mal. Diz o egoísmo, tudo é meu. Diz o evangelho, tudo é nosso. O egoísmo reclama, o evangelho sacrifica-se. O egoísmo absorve, o evangelho se espalha em doações. O egoísmo recolhe para si, o evangelho semeia com amor, a benefício de todos. O egoísmo precipita-se, o evangelho espera. O egoísmo toma posse, o evangelho auxilia. O egoísmo proclama, eu. O evangelho apregoa, nós. É fácil conhecer a nossa posição dentro da vida. Pelas nossas próprias atitudes no caminho comum, nas relações habituais de uns para com os outros, sabemos, em verdade, se ainda estamos na noite do personalismo delinquente ou se já estamos atingindo a alvorada renovadora com o inolvidável mestre da cruz. Voltamos para a mensagem aqui que nós já estamos terminando. Depois que ele falou, né, sobre o homem e a mulher, como devem agir, Dona Amélia Rodrigues vai caminhando para o final, dizendo assim, não disse mais nada, aquietou-se. A brisa marinha cantava nos braços do arvoredo. Bartolomeu compreendeu quais eram os grandes adversários do ser humano, onde se homiziavam e como poderiam e deveriam ser combatidos. A noite prosseguiu nos seus anseios pelo amanhecer. O mestre levantou-se e voltou à intimidade doméstica, onde o aguardavam outros necessitados de orientação. Até hoje, o Código Soberano exarado no monte, em frente ao Mar da Galileia, permanece como diretriz de segurança para todos aqueles que anelam pela felicidade real. Para a gente terminar, livro roteiro, Cor Emmanuel, colaboração. Em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo-o, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. Trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. A vida, pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir.
Um casaco inexpressível é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a nova revelação convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável no serviço da evolução. A vida é força divina que marcha para a frente. Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhes os dons e olvidar-lhe o valor é criar aflição e sofrimento, que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Precatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual não abriria suas portas para a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem como norma de felicidade imperecível. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos, por continuar ao nosso lado. Gratidão por tudo aquilo que os benfeitores espirituais fazem em seu nome e por nos amar, a nos relembrar os seus ensinamentos, a nos mostrar o melhor caminho, as melhores escolhas para que a gente consiga ser feliz. Gratidão, Mãe Maria, que já nos recomendou nas bodas de Caná fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Gratidão a esses benfeitores amados que estendem as mãos para todos nós, sejamos nós encarnados e desencarnados e caminham junto conosco. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela vida e por todas as potências que nós temos, que quando a gente colocar para funcionar, Pai, nós vamos ficar em dia com as suas leis divinas. Gratidão profunda. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.